Você sabia que Bento Gonçalves, o grande herói da Revolução Farroupilha, quase foi assassinado pelos próprios companheiros de luta? Não estou falando dos soldados imperiais, estou falando dos revolucionários que supostamente lutavam ao seu lado pela independência do Rio Grande do Sul. A história que você aprendeu na escola sobre a Guerra dos Farrapos é uma versão romantizada, quase um conto de fadas político. Te contaram sobre heróis corajosos, sobre a luta pela liberdade, sobre Anita Garibaldi galopando pelos campos sulinos ao lado de Giuseppe Garibaldi. Mas ninguém te contou que, enquanto esses heróis enfrentavam o Império Brasileiro, eles também estavam se esfaqueando pelas costas em uma guerra civil silenciosa que acontecia dentro da própria Revolução. Imagine descobrir que seus melhores amigos, aqueles em que você mais confia, estão tramando contra você. Que enquanto você arrisca sua vida em batalhas sangrentas, eles estão negociando secretamente com seus inimigos? Que a causa pela qual você está disposto a morrer é apenas um pretexto para que outros enriqueçam e conquistem poder? Essa foi a realidade brutal que muitos líderes farroupilhas viveram entre 1835 e 1845. A verdade é que existiam duas guerras acontecendo simultaneamente no Rio Grande do Sul. A primeira, que todo mundo conhece, era contra as tropas imperiais de Dom Pedro II. A segunda, que foi cuidadosamente apagada dos livros de história, era uma guerra interna entre facções farroupilhas que tinham objetivos completamente diferentes. De um lado estavam os verdadeiros idealistas, que sonhavam com uma república independente. Do outro, oportunistas, que viam na Revolução apenas uma chance de conseguir vantagens econômicas e títulos de nobreza. Davi Canabarro odiava Bento Gonçalves com uma intensidade que beirava a obsessão. Giuseppe Garibaldi era desprezado pelos militares brasileiros, que o viam como um aventureiro estrangeiro indigno de comandar tropas nacionais. Os estancieiros ricos financiavam a guerra, mas ao mesmo tempo mantinham canais secretos de comunicação com o governo imperial, preparando-se para trocar de lado no momento mais conveniente. E os soldados pobres, que formavam a massa do exército farroupilha, descobriram tarde demais que estavam sendo usados como bucha de canhão em uma guerra que nunca foi realmente deles. Cartas interceptadas, reuniões secretas, sabotagens militares, execuções disfarçadas de acidentes. A Guerra dos Farrapos teve todos os ingredientes de um thriller político moderno. Havia espiões infiltrados passando informações para o inimigo, líderes que planejavam a morte de seus próprios aliados e negociações clandestinas que começaram anos antes do fim do conflito oficial. O mais chocante de tudo é que muitos dos personagens que a história oficial transformou em heróis imaculados foram, na verdade, os principais responsáveis pelas traições que quase destruíram a Revolução por dentro. Enquanto isso, os verdadeiros heróis, aqueles que mantiveram sua lealdade à causa até o fim, foram sistematicamente apagados da narrativa oficial, mortos em circunstâncias suspeitas ou abandonados à própria sorte quando a guerra terminou. Prepare-se para descobrir como a rivalidade entre dois homens poderosos quase destruiu a Revolução antes mesmo que ela começasse de verdade. A rivalidade entre Bento Gonçalves e David Canabarro começou muito antes da primeira batalha da Revolução Farroupilha. Esses dois homens se odiavam com uma intensidade que ia muito além de simples diferenças políticas. Era algo pessoal, visceral, que transformou cada decisão militar em uma oportunidade de sabotagem mútua. Imagine ter que confiar sua vida a alguém que você sabe que preferiria te ver morto. Bento Gonçalves, o presidente da República Rio-Grandense, era um estancieiro rico e culto, acostumado a mandar e ser obedecido. Canabarro, por outro lado, era um militar de carreira, durão, que havia subido na hierarquia à base de competência e sangue frio. Dois alfas disputando um mesmo território, e o Rio Grande do Sul não era grande o suficiente para os dois. A primeira grande traição aconteceu em 1837, quando Bento foi capturado pelas tropas imperiais na Batalha de Fanfá. Oficialmente, foi um acidente tático. Na realidade, cartas encontradas décadas depois revelaram que alguém havia passado informações sobre os movimentos de Bento para o inimigo. As suspeitas sempre recaíram sobre o círculo próximo de Canabarro, mas nunca houve provas suficientes. Conveniente demais para ser coincidência. Enquanto Bento apodreceu na prisão da fortaleza de Santa Cruz por 4 anos, Canabarro assumiu o comando da Revolução. E foi exatamente nesse período que as coisas começaram a desandar de verdade. Canabarro tinha uma visão completamente diferente da guerra.
Ele queria negociar, fazer acordos, encontrar uma saída que preservasse os interesses dos estancieiros. Bento, mesmo preso, continuava enviando cartas defendendo a independência total. Duas estratégias opostas, dois líderes em guerra aberta. A situação ficou ainda mais tensa com a chegada de Giuseppe Garibaldi ao Rio Grande do Sul. O italiano era carismático, experiente em combate e rapidamente ganhou a admiração dos soldados. Mas para os militares brasileiros de carreira, Garibaldi representava tudo que eles desprezavam. Um estrangeiro sem raízes locais comandando tropas nacionais. Antônio de Souza Neto, que havia lutado na Guerra da Cisplatina e se considerava o verdadeiro herdeiro militar da tradição farroupilha, via Garibaldi como um aventureiro oportunista. As sabotagens começaram sutilmente. Informações militares chegavam atrasadas a Garibaldi. Suprimentos eram perdidos no caminho para suas tropas. Soldados eram transferidos de suas unidades sem aviso prévio. Neto chegou ao ponto de questionar publicamente a lealdade de Garibaldi, insinuando que um mercenário europeu jamais poderia entender a alma gaúcha. A tensão era tão grande que, em várias ocasiões, estiveram a ponto de resolver suas diferenças no duelo. Mas talvez o conflito mais devastador tenha sido entre os estancieiros ricos e os soldados pobres que formavam a massa do exército farroupilha. Os fazendeiros financiavam a guerra, forneciam cavalos e gado, mas sempre com uma condição implícita. Seus interesses econômicos deveriam ser preservados acima de tudo. Já os soldados rasos, muitos deles negros libertos ou peões sem terra, acreditavam genuinamente que estavam lutando por uma sociedade mais justa. Essa divisão de classes criou um ambiente de desconfiança constante. Os comandantes ricos tomavam decisões pensando em preservar suas propriedades, enquanto os soldados pobres morriam em batalhas que poderiam ter sido evitadas com melhores estratégias. Era uma revolução que devorava seus próprios filhos. E o pior ainda estava por vir. Deixe nos comentários a palavra traição se você está começando a entender por que essa guerra foi muito mais complexa do que te ensinaram na escola. O que vou te contar agora vai mudar completamente sua visão sobre a Guerra dos Farrapos. Em março de 1840, uma carta chegou discretamente ao gabinete do Barão de Caxias, comandante das forças imperiais no sul. O remetente não era um espião qualquer. Era João Manuel de Lima e Silva, um dos principais assessores de Bento Gonçalves e membro do círculo íntimo da liderança farroupilha. A carta continha informações detalhadas sobre os próximos movimentos militares revolucionários, posições de tropas e, mais chocante ainda, as divisões internas que estavam destruindo a revolução por dentro. Lima e Silva não estava sozinho nessa traição. Havia toda uma rede de informantes infiltrados no coração da República Rio-Grandense. Homens que mantinham uma face pública de lealdade à causa, enquanto secretamente negociavam sua volta às graças do Império. Esses traidores não eram os soldados desesperados ou oportunistas de última hora. Eram líderes respeitados, pessoas em quem os revolucionários confiavam suas vidas. A descoberta mais devastadora veio anos depois, quando documentos imperiais revelaram que Domingos José de Almeida, um dos fundadores da Revolução e ex-presidente da Assembleia Constituinte Farroupilha, havia começado a negociar secretamente com o Rio de Janeiro já em 1838. Almeida não queria apenas o perdão imperial. Ele queria títulos de nobreza, terras e uma posição privilegiada no novo governo que se formaria após o fim da guerra. Enquanto seus companheiros morriam nos campos de batalha, ele estava literalmente vendendo a revolução em troca de benefícios pessoais. Mas a traição que mais doeu no coração dos farroupilhas foi a divisão ideológica que se aprofundou conforme a guerra se prolongava. De um lado estavam os verdadeiros republicanos, liderados por figuras como Bento Gonçalves e alguns oficiais mais jovens, que genuinamente acreditavam na criação de uma república independente no sul. Do outro, crescia um grupo de estancieiros ricos que nunca havia realmente abraçado a causa republicana. Eles queriam apenas pressionar o império para conseguir vantagens econômicas, redução de impostos e maior autonomia comercial. Essa divisão criou situações absurdas e trágicas. Enquanto soldados pobres morriam defendendo ideais republicanos, seus próprios comandantes já estavam calculando como se beneficiar de uma eventual reconciliação com Dom Pedro II. As reuniões do governo farroupilha se tornaram campos de batalha verbais, com acusações mútuas de traição e covardia voando de um lado para o outro. O caso mais chocante envolveu a morte suspeita de Onofre Pires da Silveira Canto, um dos poucos líderes que mantinha correspondência direta com republicanos de outros países e que defendia uma revolução mais radical, incluindo a abolição total da escravidão.
Pires morreu em circunstâncias misteriosas durante uma emboscada imperial em 1844. Mas testemunhas relataram que ele havia recebido informações falsas sobre a localização das tropas inimigas. Informações que só poderiam ter vindo de alguém muito próximo ao comando Farroupilha. A paranoia tomou conta da liderança revolucionária. Ninguém mais confiava em ninguém. Reuniões secretas aconteciam para decidir quem era leal e quem era traidor, mas essas próprias reuniões eram infiltradas por espiões. Cartas eram interceptadas, mensageiros eram comprados e até mesmo os códigos militares foram comprometidos. A revolução estava sendo destruída de dentro para fora, e seus próprios líderes eram os carrascos. O mais cruel de tudo é que muitos soldados rasos continuavam lutando e morrendo por uma causa que seus próprios comandantes já haviam abandonado. Eles acreditavam nas promessas de liberdade, igualdade e justiça, sem saber que essas palavras haviam se tornado moedas de troca nas negociações secretas que aconteciam nos bastidores. Deixe nos comentários infiltrado se você está percebendo como essa história é muito mais sombria do que qualquer filme de guerra já mostrou. A verdade mais dolorosa sobre a Guerra dos Farrapos é que ela não terminou com uma vitória heróica em 1845. Ela terminou porque os próprios líderes farroupilhas estavam financeiramente quebrados e cansados de uma guerra que havia se tornado um pesadelo político. O famoso Tratado de Ponche Verde não foi o resultado de uma negociação honrosa entre iguais, mas sim a formalização de acordos secretos que vinham sendo costurados há pelo menos 3 anos. Caxias era um mestre da guerra psicológica, e ele entendeu rapidamente que não precisava derrotar militarmente os farroupilhas, bastava comprá-los. Começando em 1842, emissários imperiais iniciaram contatos discretos com líderes farroupilhas, oferecendo não apenas anistia, mas também compensações financeiras, manutenção de patentes militares e, para os mais importantes, títulos de nobreza. Era uma oferta irrecusável para homens que haviam perdido fortunas, financiando uma guerra sem fim. Davi Canabarro foi um dos primeiros a morder a isca. Documentos encontrados no Arquivo Nacional mostram que ele mantinha correspondência secreta com representantes imperiais, desde 1843, negociando os termos de sua rendição honrosa. Enquanto isso, publicamente continuava discursando sobre independência e república. A hipocrisia era tão grande que chegava a ser cômica, se não fosse trágica. O destino de Bento Gonçalves é talvez o mais revelador de todos. Oficialmente, ele aceitou ser preso novamente após o Tratado de Paz, como uma demonstração de boa vontade. Na realidade, Bento havia perdido completamente o controle da situação política e militar. Seus próprios aliados o haviam isolado. Suas ordens eram ignoradas, e ele se tornou uma figura decorativa em sua própria revolução. Sua segunda prisão foi quase um alívio. Pelo menos na cadeia ele não precisava fingir que ainda comandava alguma coisa. Mas os verdadeiros heróis esquecidos dessa história são aqueles que pagaram o preço mais alto pela hipocrisia de seus líderes. Antônio de Souza Neto, que proclamou a República Rio-Grandense e genuinamente acreditou na causa até o fim, morreu pobre e abandonado em 1866, sem nunca ter recebido as compensações prometidas pelo Império. Os soldados negros que lutaram pela liberdade descobriram que a abolição da escravidão havia sido apenas uma promessa vazia. Muitos voltaram às senzalas de seus antigos senhores, agora perdoados pelo governo imperial. As mulheres que pegaram em armas, como Maria Josefa e tantas outras cujos nomes foram apagados da história oficial, simplesmente desapareceram dos registros após 1845. Anita Garibaldi virou lenda, mas apenas porque estava casada com um europeu famoso. As outras guerreiras gaúchas foram deliberadamente esquecidas porque não se encaixavam na narrativa romântica que os vencedores queriam construir. A verdade mais amarga é que a Guerra dos Farrapos terminou exatamente como começou, com os ricos protegendo seus interesses e os pobres pagando a conta. A diferença é que, desta vez, os ricos farroupilhas se juntaram aos ricos imperiais para dividir os espólios. A república que tanto prometeram nunca existiu de verdade. Foi apenas um slogan conveniente para mobilizar soldados que morreram defendendo sonhos que seus próprios comandantes já haviam vendido. Quando você visitar os monumentos aos heróis farroupilhas espalhados pelo Rio Grande do Sul, lembre-se de que a história real foi muito mais complexa, contraditória
e humana do que essas estátuas de bronze sugerem. Por trás da épica romantizada, havia homens de carne e osso, com ambições, medos, vaidades e fraquezas. Alguns foram genuinamente heróicos, outros foram covardes oportunistas. E a maioria foi simplesmente pessoas comuns, tentando sobreviver em tempos extraordinários. A Guerra dos Farrapos não foi uma luta romântica pela liberdade. Foi uma guerra civil dentro de uma guerra civil, onde os verdadeiros idealistas foram traídos pelos próprios companheiros que a história oficial o transformou em lendas imaculadas. Se este vídeo te fez repensar tudo o que você achava que sabia sobre a história do Brasil, deixa aqui nos comentários qual outro herói nacional você gostaria que eu desconstruísse no próximo episódio. E se você quer mais conteúdo que revela os bastidores obscuros da nossa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a verdade sobre o passado brasileiro é muito mais fascinante e perturbadora do que qualquer ficção.